vocês estão nessa manhã? Todo mundo bem? Graças a Deus. Que bom que vocês estão bem. Alguém tem que estar, né? Eu queria falar para vocês que aquela frase que eu sempre uso quando o Senhor me incumbe de trazer uma mensagem. Obrigado, dona Celi. Com relação ao tremor de estar aqui na frente. É bem verdade. E estudando um pouquinho mais sobre teologia do ministério pastoral, eu ouvi o testemunho sobre 2 homens de Deus que fizeram com que eu não estivesse pensando assim que eu estava tão ruim ou tão mal de ter esse tremor de estar aqui na frente. Um desses homens, chamado, talvez muitos conheçam, Charles Spurgeon, ele, no século XIX, tinha a maior igreja do mundo, em Londres, chamada Tabernacle Church. Essa igreja tinha 5.000 membros. E conta a história que ele tinha, no subsolo dessa igreja, um lugar chamado aquecedor. E enquanto ele pregava, tinham 300 intercessores orando pelo sermão dele. E muitas das vezes que ele pregava, ele ia até a sala dele depois da pregação e ele chorava diante do Senhor porque dizia assim: não foi bom o sermão hoje. Teve outro homem que, não me falha a memória, acho que século XVI, depois do Covid e do burnout, não sobrou muitos neurônios, então eu não lembro muito da história. Mas esse homem, no século XVI, ele foi perseguido por ser cristão, por ser um pregador, e foi condenado à forca. E quando ele estava a caminho da execução, para ser enforcado, ele começou a tremer, e então ele disse: é igual a todo domingo, quando eu vou preparar o sermão diante da igreja. Então, quando alguém sobe aqui para trazer uma mensagem para você, saiba que existe muito tremor e muito temor para poder anunciar aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. Mas aprove a loucura da pregação. Amém? Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 9 até o 11. Conforme você for encontrando, fique de pé, por gentileza, para a gente poder ler. Vamos ver se eu consigo tomar água sem derrubar. Romanos 12, do 9 até o 21. Vai estar no telão, caso você não tenha trazido a Bíblia. Diz assim, eu vou ler na versão NVI. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, é eficaz. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos conduz ao conhecimento da palavra, a verdade, a vida que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus o nosso coração possa ser nessa manhã, mais uma vez, uma terra fértil, Senhor. Que ouve a mensagem, que recebe a semente com alegria no coração e produz frutos, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um. Senhor, produz fruto para a glória do Teu nome, Senhor, que nós não venhamos a esquecer daquilo que temos ouvido da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos a ser praticantes da Tua palavra, Senhor, não meros ouvintes. Nós não queremos, Pai, estar como que num auditório, Senhor, numa sala de cinema, no sofá da casa, não. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua mensagem e sermos praticantes, Deus. Nós queremos colocar em prática os Teus princípios, os Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem trazido para nós, Pai. Nós somos gratos, Deus, por podermos ter liberdade, Deus, para anunciar a Tua mensagem, Senhor. Nós somos gratos, Deus, por podermos segurar a nossa Bíblia na nossa mão e podermos lê-la, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado com as nossas casas, com as nossas famílias, Senhor. Obrigado, Jesus. Oramos, Pai, por aqueles que estão nesse momento tensos, apreensivos, Pai. Não só aqui em Rio Negrinho, mas também em todo o Vale do Itajaí, aqui, Senhor, com essas chuvas, Deus. E continuamos clamando para que essas chuvas cessem, Deus. Sê com os desabrigados, Deus, aqueles que estão em abrigos, que chegaram a ter que ir para um lugar desse porque não tem familiares nem amigos que possam acolhê-los, Senhor. O Senhor é o bom pastor. Cuida dessas vidas, Deus. Coloca pessoas em cada cidade, em cada lugar desses, que levem o Teu nome, o Teu amor, o Teu conforto e o Teu consolo, Senhor. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Queridos, começa o versículo 9 dizendo assim: o amor deve ser sincero. O apóstolo Paulo está aqui usando, sempre nessas listas, mais uma vez, um verbo no imperativo. O amor deve ser sincero. Ele está aqui fazendo uma ordenança, fazendo um mandamento. Mas como que é, então, esse amor sincero? É um amor sem máscaras, um amor sem fingimento. Mas então, se o amor deve ser sincero, existe como ele não ser sincero? Sim. Existe como o amor não ser sincero, ser fingido, ser falso. A gente pode ter vários exemplos disso. Um amor fingido pode ser aquele amor que você sorri na frente da pessoa, mas quando você está na sua casa ou você entra dentro do seu carro, você começa a falar mal dela. Isso é um amor falso, fingido. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os romanos que praticavam isso. Isso não acontece no nosso meio, isso acontecia naquela época, né? Eu acho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos e para nós, sim, hoje, que o nosso amor, ele deve ser sincero, verdadeiro, sem fingimento. Amém? E continua o versículo dizendo: odeiem o que é mal. Odeiem. Como assim? Começa falando sobre amor, agora já está falando sobre ódio. Sim. Odeiem o que é mal. Odiar aquilo que não é bom. O que não é bom, meus irmãos queridos? O pecado. O pecado é mal.
a gente deve odiar o pecado. Odiar o fato de que caímos. Odiar o fato de que Adão pecou, consequentemente todos nós pecamos. Odiar o fato de que quando a natureza sofre e geme, é minha culpa, é tua culpa, porque pecamos. Odiar isso. Sabe, nós devemos odiar o abandono de andar com Deus. Porque o pecado é isso. É um momento em que você deixa de caminhar com Deus. Você começa a caminhar debaixo do teu próprio entendimento, daquilo que você acha que é correto, daquilo que você acredita que é correto. Então você começa a abandonar a Deus. Sim. Nós precisamos odiar esse tipo de prática, esse tipo de situação na nossa vida. Nós precisamos odiar quando a nossa carne está mais forte do que o nosso espírito. Eu não sei você, mas eu às vezes não me suporto. Tem momentos em que eu penso assim, poxa vida, mas que baita tamanho de bife eu sou. Com atitudes que eu tenho, práticas que eu tenho. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, a gente precisa odiar aquilo que é mal. E aí ele continua, apeguem-se ao que é bom. E o que é bom, irmãos queridos? Quem é bom? Lucas, capítulo 18, versículo também 18 e 19, diz o seguinte: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Nós devemos nos apegar ao que é bom. E aqui Jesus deixou uma dica na palavra de Deus, dizendo de quem é bom. Deus. O Senhor é bom. Se Paulo diz que devemos nos apegar ao que é bom, então devemos nos apegar ao Senhor. E como que a gente faz para fazer isso na prática, já que essa palavra hoje é tão prática, ela tem tanta coisa, talvez a gente poderia ficar só nesse primeiro versículo 9, mas a gente vai avançar. Para a gente se apegar ao Senhor na prática, tudo que flui da presença maravilhosa dEle. Quantos aqui conseguiram adorar o Senhor nessa manhã? Um coração aberto, receber e entregar a adoração ao Senhor, receber da sua presença e entregar a adoração. Então, queridos, nós nos apegamos ao que é bom quando nós não trocamos o nosso tempo de leitura bíblica por outras coisas. Isso é na prática, você se apegar ao que é bom. Nós nos apegamos ao que é bom quando nós dedicamos a nossa vida em oração. Nós temos o nosso tempo de oração, de comunhão com o Senhor. Nós nos apegamos ao que é bom, fazendo o que você está fazendo aqui nessa manhã, vindo ao culto, para que juntos possamos adorar a Deus em comunidade, exaltar o nome dEle. Então, quando nós trocamos o culto, o momento em que estamos juntos, por outras coisas, nós não estamos nos apegando àquilo que é bom. Sabe? Estar num lugar como esse, no lugar de congregarmos e nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus, é uma decisão. Se você voltar um pouquinho, no começo do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos oferecer o nosso culto racional a Deus. Ele está falando sobre esforço, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, quando nós escolhemos estar nesse lugar, nós estamos nos apegando ao que é bom. Mas talvez venham muitas situações em que queiram te roubar desse tempo, desse momento.
Lá em casa chegou um determinado momento em que, num domingo, houve um teste. Estávamos cansados, eu e a pastora Sheila. Não éramos pastores na época, não tinha o PR no nome, mas éramos irmãos. Somos irmãos, amém? O fato de nós estarmos aqui em cima não quer dizer que somos mais do que vocês, mas sim porque Deus tem nos chamado e tem nos capacitado, e precisamos nos sujeitar à vontade dEle para que possamos anunciar as boas novas para vocês, amém? Mas chegou um determinado momento lá em casa em que, um domingo, a Sheila olhou para mim e falou: eu não quero ir no culto hoje. Aí eu olhei para ela, e num ímpeto do Espírito Santo, isso fazem muitos anos, depois desse tempo a cultura mudou, mas nesse dia ela falou: eu não quero ir no culto hoje. Então eu olhei para ela e disse: aqui nessa casa, nessa família, nós vamos aos cultos ao domingo. Não importa o que aconteça. Isso é se apegar ao que é bom. Isso é se apegar àquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Amém? Isso é uma bênção, amor, te amo. Tenho muito orgulho. Verdade. Ela está me lembrando aqui, eu falei isso mesmo, falei, né? Aqui nessa casa, aos domingos, nós vamos ao culto, e disse assim: você tem 20 minutos para se arrumar. Fui corajoso. Ação do Espírito, né? Queridos, continuando, versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Essa palavra, dedicar, vem da palavra se consagrar. E o amor fraternal no grego é Filadélfia, ou seja, é o amor entre irmãos. Então aqui na verdade o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos dedicar. Como que você se dedica a alguma coisa? Você é intencional, você separa um tempo para se dedicar ao amor ao teu irmão. Não é algo que acontece assim, que você se encontra no corredor e fala: uma hora dessa a gente vai tomar um café, vai fazer um churrasco. Não. Você é intencional, você marca um dia, você marca uma hora, você se esforça para ter comunhão, para gerar esse amor fraternal no nosso meio. Vocês estão entendendo? Amém. Continuando, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Sabe o que significa a palavra honra? É o preço pago por uma pessoa ou por algo comprado. Quando você prefere dar honra aos outros e não a si próprio, você na verdade está pagando para aquela pessoa algo que você gostaria de receber. Você está fazendo uma oferta. Isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Que nós precisamos fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós. A forma como você gostaria de ser tratado. A forma como você gostaria de ser cumprimentado. Isso diz respeito a dar honra. Honra também significa você ser reverente. Você reverenciar aquela pessoa. Também é uma forma de honrar. Elogiar. Você tem procurado elogiar os outros, ou você tem esperado que o elogio venha até você? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que é melhor a gente elogiar do que receber elogio. O Senhor Jesus disse: há mais graça em dar do que receber. Amém? Versículo 11, continuando, diz: nunca lhes falte o zelo. O zelo
essa palavra significa fazer com diligência, empenhar-se, andar para frente. O zelo diz respeito a isso, a você sempre caminhar na direção do crescimento daquilo que Deus quer na tua vida. Sejam fervorosos no Espírito, continua o versículo 11. Sabe, ser fervoroso no Espírito é você literalmente ferver no Espírito. Você já viu uma chaleira, quando ela começa a borbulhar? Pode ser elétrica, hoje em dia tem elétrica, né? Ou seja, no fogão a lenha, no fogão a gás. Quando a água começa a borbulhar, aquilo começa a se tornar um negócio intenso. É isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos fervorosos no Espírito. E para ser fervoroso no Espírito, você precisa ter uma chama acesa. Você precisa ter uma fonte de calor. E essa fonte está dentro de você. Se chama Espírito Santo. Para aqueles que já têm Jesus como Senhor e Salvador, essa fonte está dentro de você. Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, né? Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, entoando salmos, cânticos, hinos espirituais, em louvor e gratidão a Deus. Para você viver esse fervor no Espírito, você precisa ser praticante disso. Você precisa procurar viver cheio do Espírito. Sirvam ao Senhor, continua o versículo 11 dizendo. Servir ao Senhor significa ser escravo. É isso mesmo. Ser escravo do Senhor. Prestar um serviço, se submeter, obedecer ao Senhor. O problema é que, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós não queremos servir. Nós queremos ser servidos. Nós queremos que as pessoas nos sirvam. Nós queremos sentar e ouvir somente. Faz parte do processo, sentar e ouvir. Mas o Senhor deseja que nós sirvamos a Ele. Tem muitas formas de nós servirmos ao Senhor. O que o Senhor tem pedido para você? Para que você faça, para que você sirva a Ele, para que você seja um escravo dEle. Quais são as necessidades que têm aparecido? E talvez a gente tenha deixado para lá essas necessidades. Algumas necessidades talvez tenham se apresentado a você, e você tem deixado essas necessidades de lado. Cuidado. Precisamos ter cuidado quando nós vemos uma necessidade e deixamos ela de lado. Mateus capítulo 25, do 41 ao 46, fala um pouquinho disso. Diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos, quando alguma necessidade se apresenta para você, entenda que o Senhor está esperando uma ação da nossa parte. Tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer, mas tem outras que você sabe que você pode fazer. Tem serviços que você pode prestar. Sim,
Tem coisas que nós precisamos pedir ajuda. Sim, há situações que nós precisamos terceirizar a ajuda. Nem tudo conseguimos fazer. Mas nós, no nosso íntimo, no nosso coração, sabemos aquilo que podemos fazer ou não. Precisamos nos desafiar no serviço ao Senhor. No serviço na sua casa. No serviço na rua. No serviço ao Senhor no trabalho. No serviço ao Senhor no lar. Amém? Que a gente não deixe para lá, para que naquele dia a gente também não seja deixado para lá. Versículo 12. Alegrem-se na esperança. Alegrar-se na salvação, na obra da cruz. Sabe, a nossa dívida, ela foi paga. Era uma dívida impagável. Não tínhamos como pagar. Mas sabe o que diz lá em Colossenses 2, do versículo 13 ao 15, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou algumas das transgressões. É o que está escrito aí? Ele nos perdoou todas. Sabe o que é todas no grego? Todas. Deus perdoou todas as transgressões. Não existe mais culpa para aqueles que entendem a obra da cruz e a recebem no seu coração. E aí o que ele fez? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Sabe o que ele fez? Cancelou a escrita de dívida. Ele pegou aquele papel, ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Se esse texto não traz alegria ao nosso coração, a gente ainda não entendeu o que é ser salvo. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode se expressar. Sejam fervorosos no Espírito, comecem a praticar. Aleluia, glória a Deus, é bom. Queridos, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E quando eu leio esse texto, me vem à memória outra lembrança, mas essa não é tão recente do casamento, essa é da minha infância. Sabe, a minha avó era professora aposentada, ela recebia meio salário mínimo porque se aposentou com 20 horas. Trabalhou muito tempo, 40 horas semanais, mas na hora de se aposentou com 20, enfim. E eu e o meu irmão, hoje falecido já o meu irmão, era 2 anos mais velho do que eu. Na época, a minha avó cuidava de nós dois. Fomos abandonados por pai e mãe. E a minha avó assumiu o nosso cuidado. Ela foi a nossa pastora. A primeira pastora que eu tive na vida. E ela era dura, viu? Ela dava umas cajadadas. Mas, queridos, eu lembro que, devido ao salário dela ser tão baixo, a gente passava algumas necessidades. Graças a Deus nunca faltou comida, porque sempre teve aqueles que viam as necessidades e supriam. Não deixavam para lá. E eu lembro que eu ia até o mercado e a gente tinha uma caderneta, né? Que você chegava lá e você marcava o que se pegava e aquela caderneta ficava de um mês para o outro. Então, precisava chegar ao começo do mês e pagar o que você tinha consumido no mês anterior para poder pegar a comida para o próximo mês. Sabe, Jesus pegou essa caderneta e Ele pagou toda a nossa dívida. Eu lembro da sensação que eu tinha quando eu ia lá com o dinheiro para pagar essa conta. Era um alívio, sabe? Você chegar e pagar uma dívida. Agora, imagine o que Jesus fez. Se eu me alegrava quando pagava uma conta, pense, toda a tua transgressão, todo o teu pecado, Jesus carregou na cruz. Não existe mais dívida. Jesus pagou a tua conta.
Isso tem que ser motivo da gente se alegrar muito, meus irmãos. Tem que ser motivo da gente se alegrar muito. E Paulo aqui está dizendo, alegrem-se na esperança. Qual que é essa esperança? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essa é a esperança que nós temos. Nós precisamos nos alegrar na salvação e nessa esperança de que um dia seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos com o Senhor para sempre. Não vai ser por um breve momento, mas vai ser para sempre. Essa é a esperança que temos que ter, porque Ele é a própria esperança. Ele é que gera vida em mim, em você, em nós. Amém? Sejam pacientes na tribulação. Continua o versículo 12. Sabe, ser paciente, aqui está dizendo que é você aguardar bravamente. É você não se retirar. É você manter a tua posição, mesmo sob desgraças e provações. É manter firme, se manter firme em Cristo Jesus. É você sofrer maus tratos calmamente. Isso é ser paciente na tribulação. A tribulação, ela significa opressão, aflição, angústia. É uma prensa. Ser paciente na prensa. Ser paciente quando está doendo. Ser paciente quando a luta vem. A dificuldade vem, mas você não retrocede. Você permanece e avança. Porque o Senhor é contigo. Sabe? A gente não pode se desesperar com más notícias. A gente pode se afligir. A gente pode ter uma emoção naquele momento, mas nós nunca podemos nos desesperar com as dificuldades que se apresentam. Quando as lutas vêm, o desespero não pode fazer parte da vida do cristão. Nós servimos a um Deus que é poderoso. E a palavra de Deus diz que Ele não permitiria prova maior do que a gente pode suportar. Se estamos passando por lutas, o Senhor nos capacita a permanecer. A permanecer. Os nossos pés têm que estar fundamentados na rocha, que é Jesus Cristo. Perseverem na oração, continua Paulo dizendo no versículo 12. E nós conversamos bastante sobre essa perseverança na oração, na mensagem sobre orar continuamente. Você lembra? Que precisamos orar continuamente, o tempo todo. Cuidando disso o tempo todo. Você precisa estar com isso na tua mente, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Você precisa cuidar para que esteja em oração. Como que você cuida de alguma coisa? Não sei se você é tão atrapalhado como eu, mas quando eu preciso cuidar de alguma coisa, tipo, não derruba essa xícara. Eu me concentro, eu olho para a xícara e eu não vou derrubar ela. Isso é você cuidar na oração. Não deixa o leite vazar quando está fervendo, né? Foi mandar uma mensagem no WhatsApp e já era, vazou o leite. Derramou. Depois do leite derramado não adianta chorar. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos cuidar, ter cuidado, perseverar na oração. Estar de prontidão significa isso. Você está em oração, você está pronto. Você está atento, você está alerta. Teu espírito está fervilhando ali dentro de você e o que acontece à tua volta é tudo motivo para que Deus opere através da tua vida. Amém?
Versículo 13: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhar vem do grego koinonel, que é estar em comunhão. Se tornar participante. Quando você compartilha com alguém, como agora nessa manhã eu estou fazendo aqui com vocês, compartilhando a palavra com vocês, vocês estão sendo participantes dessa palavra. Nós estamos em comunhão, nós estamos em unidade. E nós precisamos fazer isso com os santos, com os nossos irmãos. Dê uma olhadinha aí à sua volta. Dê uma olhadinha, olhe para trás. Olhe para o rosto de alguém aí. Será que você não tem nem um copo de água para repartir com esse irmão que está aí à tua volta? Pode ser um sorriso, talvez, um abraço, depois, ou talvez você já deu. A Tamara falou para você cumprimentar aqueles que estavam aí do teu ladinho quando você chegou. Mateus, capítulo 10, versículo 42, Jesus diz o seguinte, sobre compartilhar. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, têm algo que você pode compartilhar. Você pode compartilhar, você pode gerar comunhão com o teu irmão por algo que você tem para dar para ele. Talvez aquilo que você vai compartilhar com ele, em algum momento, seja inclusive dor. E eu quero dizer, a dor gera comunhão. Talvez o teu coração está doído, você precisa falar algo que está doendo no teu coração. Isso também é compartilhar. Mas eu tenho certeza que pelo menos um copo de água você tem na tua casa para chamar alguém para conversar sobre as coisas do Senhor e ter comunhão com esse irmão aí que está à tua volta. Amém? O versículo 13 continua, pratiquem a hospitalidade. Ser hospitaleiro é receber bem as pessoas, os estrangeiros, sabe? Você ser hospitaleiro não quer dizer que você precisa de um banquete, de um manjar, para oferecer para o teu irmão, ou para aquele que está precisando de abrigo. Pode ser, talvez, só um pão com margarina e um cafezinho preto, com açúcar, para quem gosta, sem açúcar, para quem não gosta, ou um copo d'água. Mas não deixe de ser hospitaleiro. Pratique a hospitalidade. É o que Paulo está dizendo aqui. Hebreus 13, 2 fala uma coisa muito interessante sobre nós sermos hospitaleiros. Diz assim, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que sem o saber, alguns acolheram anjos. Amém? Então, seja hospitaleiro, seja bondoso. Quando alguém chega na tua casa, a não ser que seja testemunha de Jeová, mas deixa para lá. Corta essa parte. Vou contar outra da minha avó aqui para vocês. Um belo sábado de manhã, estávamos em casa reunidos, eu, ela e meu irmão, na sala. E aí, a minha avó gostava muito de conversar. E escutamos palmas no portão, né? E o portão da casa ficava bem distante, assim, da porta. E a minha avó abriu a porta, olhou. Ela era brava, gente. Olhou com uma cara. Quem é? Aí a pessoa disse, testemunha de Jeová. Pum! Fechou a porta, nem disse bom dia. Não sejam assim com os irmãos. Versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe. Não os amaldiçoe.
Peraí, como é que é? É para abençoar? Abençoar aquele que me persegue, não é para amaldiçoar quem me persegue. Sabe, Paulo aqui falando isso, e os irmãos de Roma, eles sofriam um tipo de perseguição bem mais severa do que a gente sofre aqui em São Bento do Sul. Muitos eram mortos, queimados como tochas vivas na loucura de Nero, jogado para as feras. E aí Paulo ainda diz aqui que a gente tem que abençoar aqueles que nos perseguem. Sabe, o máximo que pode acontecer aqui em São Bento do Sul, de termos de perseguição, é você ser excluído de algum convívio social, algum círculo, alguma rodinha, ou ser bloqueado no Instagram, Facebook, WhatsApp. Meu Deus, que perseguição! Só que não. Então, nós cantamos aqui de manhã, né? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Mas, quando formos perseguidos, nós não podemos amaldiçoar, nós temos que abençoar. Mateus 5, 44, 45 diz o seguinte: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Nós precisamos começar a entender que precisamos abençoar quando somos perseguidos. Então, o caráter de Cristo vai estar sendo trabalhado dentro de nós. Estaremos em construção. Versículo 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ser um irmão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, é viver esses inúmeros sentimentos que existem na comunhão, no em casa, na igreja, na tua família, sabe? Essa semana eu tive que mandar uma mensagem lá no informativo que a gente tem no WhatsApp do grupo do louvor, de um irmão do louvor que perdeu o pai, nosso irmão Wilson aqui que toca teclado. O pai dele faleceu essa semana, ele foi para o Rio de Janeiro, para o velório, para o enterro. E aí no mesmo dia você tem que dar parabéns para alguém que está fazendo aniversário. Essa é a vida do cristão. Você precisa estar sensível às emoções que estão à sua volta. Sabe, se alegrar mesmo. Tem alguém feliz? Aproveite a alegria desse irmão. Se alegre com ele. Celebre. Ele comprou um tonante novo. É? Cadê o Eric? Fugiu. Se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Tem alguém chorando? Alguém que acabou de perder os seus bens na enchente? Vamos chorar com eles. E também ajudar dentro daquilo que a gente puder. Talvez a tua ajuda seja um copo de água, amém? Talvez a tua ajuda seja uma geladeira, amém? Talvez a tua ajuda seja uma roupa, amém? Chorar com os que choram. Versículo 16. Tenham a mesma atitude uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui Paulo está querendo dizer que nós temos que ter o mesmo tipo de pensamento, a mesma forma de pensar. Nós precisamos ser harmoniosos. Nós temos que ser modestos na forma como nós pensamos de nós mesmos. A gente não pode se achar superior, melhor do que ninguém. É isso que Paulo está querendo dizer. Ser humilde na forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Não achar que somos donos da verdade. A verdade é Cristo. Ser humilde. Não destratar aqueles irmãos que são mais humildes ou que não chegaram ainda a um entendimento que você já chegou.
Leve até esse lugar de entendimento, mas seja humilde na forma como você trata ele. E também, aqui está falando sobre não bajular, para não dizer outra palavra, aqueles que têm algo para oferecer para você, como coisas materiais, poder, status. Hoje em dia, muitas pessoas bajulam por causa de status, de posição. Isso não é ser humilde, isso não é ter a mesma forma de pensar. Isso não é ser sábio. Precisamos buscar essa sabedoria e não se achar superior, não ser soberbo, ter o coração humilde, ensinável. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Ou seja, não podemos ser vingativos. Sabe? Se a pessoa não te cumprimentou, se diz, também não vou cumprimentar ela. Não é assim. Procure saber por que talvez ela não te cumprimentou. Talvez ela não te cumprimentou porque ela estava com pressa para ir no banheiro. Como é o meu caso, muitas vezes. Às vezes a pessoa está concentrada em alguma situação. Mas enfim, vocês estão me entendendo. Não seja vingativo. Se alguém faz algo para você, não devolva na mesma moeda. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Continua o versículo 17. Procurar fazer, você precisa se esforçar. Você precisa planejar as tuas ações. Para pensar um pouquinho nisso. Se esforçar, pensar de antemão, planejar o que você vai fazer, isso é ser sábio. Antecipar a ação que você vai ter. Se você vai dar um passo para cá, você vai pensar antes de dar esse passo. Para que as tuas atitudes sejam corretas aos olhos de todos. Eu vou responder essa pessoa desse jeito? Você pode pensar isso antes de responder. Pense. É desse jeito que eu vou responder mesmo? Será? Será que eu vou fazer essa ultrapassagem mesmo? Com essa chuva, tão pouco espaço, meu carro 1.0 não tem arranque? Será que eu vou tratar esse vendedor como ele está me destratando, eu vou devolver na mesma moeda? Sabe? Começar a pensar nas atitudes práticas da nossa vida, no nosso cotidiano. Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. No que não ofender ao Senhor, a sua palavra, o seu Espírito, nós precisamos ter o cuidado de observar para que tenhamos paz com todos. Mesmo para que você tenha essa paz, você precisa argumentar, discordar e até apontar um caminho bíblico, mas fazer isso em amor. Isso é procurar ter paz com todos. Ter paz com todos não é ser um apaziguador, como nós já ouvimos também. É ser um pacificador. E para pacificar, às vezes piora. Israel vai ter que pacificar agora aquele lugar que foi invadido. E não vai ser na conversa, né? Então, às vezes, tem situações em que a gente vai ter que ser mais enérgico, mas existe como ser enérgico em amor. O tom de voz que a gente fala, às vezes, alguma coisa faz toda a diferença. A forma, nosso rosto. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você se vingar é você exigir o teu direito de resposta. É você fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que a Bíblia diz sobre a nossa justiça? Isaías 64:6. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja,
Quando a Bíblia diz que os nossos atos de justiça, eles são pior que trapo de imundícia, era aqueles panos que as mulheres limpavam a menstruação. Essa é a nossa justiça perante Deus. Não somos justos, somos declarados justificados. Para quem está fazendo a EBO já entendeu. Amém? Ninguém está fazendo? Não leram a aula de justificação ainda? Glória a Deus. A vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence a Ele. Que sejamos aqueles que, em vez de clamar justiça, clamemos pela misericórdia, para que as pessoas que estão sendo injustas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Aos irmãos que nos levam à ira, você deve ter alguns. Sejamos pacientes, exortando em amor, procurando entender o que levou essa pessoa a tomar tal atitude. Dê a ela essa condição, não desconfie já de início. Talvez se você falar alguma coisa para ela, você possa ajudar ela a mudar o seu entendimento. Ou talvez você precise ouvir e sofra o dano, calado. Se alguém humilhar você, se alguém nos humilha, vamos nos alegrar com isso. Fui humilhado, por quê? Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas é o Senhor que nos exalta. Talvez se alguém está te humilhando é porque teu ego está muito inflado mesmo. Está precisando levar umas... Versículo 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que esse versículo quer dizer? Se alguém te trata mal, se o teu inimigo chega até você e ele está com fome, você dá um pedaço de pão para ele. E não está envenenado, viu? Não vem querer dar truquezinho. Jesus está vendo. Se o teu inimigo vem com sede perto de você, você dá água, também sem veneno, viu? Por quê? Porque quando alguém nos faz o mal, e a gente retribui com o bem, a Bíblia diz que você amontoa brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Já parou para pensar nesse exemplo? Que interessante. Já imaginou uma brasa aí em cima da tua cabeça? Não estou entendendo o que está acontecendo. Como que esse cara está me tratando desse jeito? Olha o que eu fiz para ele. Ele está me retribuindo com uma coisa boa, algo mal que eu fiz para ele. Como assim? Esse pensamento vai ficar na cabeça dos nossos inimigos. E talvez você se torne amigo do teu inimigo. E aí vai ser uma vitória tremenda, porque o Evangelho vai alcançar o teu inimigo. E aí ele vai ser teu amigo. E o inimigo dele pode ser alcançado também, se tornando amigo. E assim a gente vai contaminar o mundo com amizades cristãs. A nossa recompensa, ela está nas mãos do Senhor, ela não está na nossa mão. Versículo 21, para finalizar. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É isso mesmo, fazer o bem, mesmo quando a gente recebe o mal. A gente precisa ser aquele lutador do bem. Sabe como que é um lutador do bem? O lutador do bem não reage. Ele já foi nocauteado pelo amor de Jesus. Ele não tem mais reação. Nosso Senhor nos ensina a ser lutadores do bem. Lucas 23 diz assim, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos,
um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Jesus não revidou. Se ele quisesse, ele teria milhões de milhares de anjos naquele momento. A humanidade ia acabar, ia sucumbir. Mas ele escolheu o caminho da humilhação. Ele escolheu o caminho da entrega. Ele foi vencido para que nós pudéssemos ser vencedores. Vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades. Eu queria convidar você a ficar de pé, para que a gente possa ter um tempo de oração. Quero convidar o louvor para estar aqui. Vamos orar, para que a gente possa ser fervoroso no Espírito, e para que nós sejamos verdadeiros cristãos. Cristão tem o significado de ser pequenos cristos aqui na terra. Pequenos cristos, cristinhos, Felipe Cristinho, Jefferson Cristinho, Sheila Cristinha, que bonitinho. Pequenos cristos, levando a mensagem do amor e da salvação por onde estiverem. Lá em Itajubá, né, Samuel? Está ali. Anunciando as boas novas. Quando alguém te perseguir, você não revida, você ama, você sorri. Oremos, meus irmãos. Santo é o teu nome, Deus. Nos achegamos, Senhor, humildemente diante de Ti, Deus, nessa manhã. Reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, o nosso orgulho, a nossa soberba, a necessidade que nós temos de muitas vezes sermos honrados, ao invés de honrar. Mas o Senhor não procurou honra, pendurado naquele madeiro nu, exposto, crucificado, cuspido, chicoteado, com a carne dilacerada. Não, o Senhor não procurou honra, mas o Senhor se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo, para nos dar o exemplo de como deveríamos viver a nossa vida aqui nessa terra, Senhor. Considerando os outros superiores a si mesmo. Senhor, o Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E esse escrito de dívida custou tudo para o Senhor. O Senhor deixou a sua glória para pagar essa dívida. Nasceu num coxo de animais. O Rei do universo num coxo, onde os animais se alimentavam. O Rei dos reis, não tendo lugar para dormir naquela noite, os seus pais, nasceu ali. Um lugar que não cheirava bem. O Senhor viveu para nos ensinar. Toda a dívida, todas as nossas transgressões foram pregadas naquela cruz, e hoje somos livres. Livres para quê? Para servir a Ti, Senhor. Para servir ao nosso irmão e considerar aqueles que estão à nossa volta superiores a nós mesmos. Não queremos honra e glória, Senhor. Até mesmo porque o Senhor não divide a sua glória e a sua honra com ninguém. Toda a honra e toda a glória são Tuas. Olha para o nosso coração nessa hora, Senhor. Muda o nosso interior.
Ferve o Teu Espírito Santo dentro de nós, Pai, com atitudes práticas de amor durante essa semana, Senhor. Que nós não venhamos a esquecer essa mensagem, Deus. O nosso amado apóstolo Paulo, que te serviu até perder a cabeça, literalmente. Gastou toda a sua vida, Senhor, para que hoje pudéssemos ler essa palavra, Senhor. Que nós não venhamos a ser esquecidos. Como diz Tiago, Senhor, que sejamos praticantes da Tua palavra, não meros ouvintes, enganando a nós mesmos, olhando do espelho, esquecendo daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Reaviva a Tua igreja de novo. Aviva o nosso coração, nos tira da frieza, da apatia. Gera em nós a esperança da salvação. Gera em nós a esperança de vida. O Teu nome é poderoso e é glorioso, Senhor, para transformar a nossa forma de andar nessa terra. Quando perseguidos, que a gente possa abençoar. Quando amaldiçoados, que possamos abençoar. Quando estivermos na prensa, que nós não venhamos a retroceder, Senhor, nos dá um espírito corajoso, um espírito firme, pronto para te servir. E esse espírito não é somente para aqueles que são ministros, não. Para todos nós que somos cristãos, para todos nós que estamos na fé, e se não andamos dessa forma, nos ajuda. Coloca essa brasa na nossa cabeça, Senhor, para que nós avaliemos se realmente estamos na fé. Não queremos viver no engano, Senhor. Não queremos viver na mentira. Não queremos viver um amor fingido, como lemos lá no texto, Senhor. Não queremos viver um amor de aparência, não. Nos ajuda a viver para a glória do Teu nome. Nos ajuda a viver para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa, e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Talvez diante de uma palavra dessa, o teu coração tenha ficado um pouco aflito, e você pense consigo: eu não sei se eu consigo fazer isso, eu não sei se eu consigo viver esse evangelho dessa forma, eu não sei se eu consigo corresponder às expectativas que o Senhor
colocou hoje diante de mim. E realmente, meus irmãos, nós não conseguimos. Somente é possível através do Espírito Santo de Deus. Somente com Ele operando nas nossas vidas, na nossa vontade, na nossa mente, no nosso coração, é que a gente é capaz de avançar na prática de tudo isso que nós ouvimos hoje. Sabe, queridos, muitas vezes nós ouvimos por aí, todo mundo é filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A palavra nos diz que todos nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, mas nem todos são filhos. A palavra diz que Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê, com a boca se confessa publicamente. Aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente os filhos podem ser guiados pelo Espírito de Deus. Somente os filhos têm a capacidade de ter o Espírito que é da mesma essência do Pai habitando em si. E então é possível nós caminharmos cada vez mais de acordo com a palavra. Sabe, queridos, ao longo da nossa vida nós somos desafiados a muitas coisas, a dar muitos passos corajosos, né? Já na escola, quando vem aqueles projetos, trabalhos, que você tem que ir lá na frente apresentar o trabalho diante da turma, já é uma situação ali que o Senhor vai te tirando do conforto, te ensinando a lidar com a timidez. Mas muitas vezes a gente fez, né? E quando nós viemos publicamente, no nosso casamento, diante de todos, dizer: foi essa pessoa que eu escolhi para estar comigo durante toda a vida. Nós também fomos publicamente, assumimos, mas não há nenhum ato público mais importante do que você assumir que você se rendeu ao Senhor. Nada é mais importante do que isso. Nada. O Senhor, na sua palavra, diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, queridos, se você nunca teve a oportunidade de declarar publicamente que você precisa do Senhor, que você deseja que o Espírito Santo dele habite dentro de você e comece a governar a sua vida, a te guiar em tudo que você precisa falar, fazer e ser. Se você nunca teve essa oportunidade, a gente gostaria de te dar a oportunidade nessa manhã. Se você reconhece que você não consegue viver o Evangelho genuíno sozinho, e que você precisa do Espírito Santo, e você deseja o Senhor na sua vida, dê esse passo.
o passo mais importante, a decisão mais importante da sua vida. Acredito que quase todo mundo aqui já fez isso, mas se há alguém que hoje gostaria de fazer, por favor, levante a sua mão. Você que nunca fez, você que nunca declarou com a sua boca, publicamente, que você deseja se render ao Senhor e ser guiado por Ele. Você que levantou a sua mão, vem até aqui à frente, por gentileza. Nós queremos orar junto com você. Você que levantou a sua mão, vem à frente. É o dia mais importante. Amém. Pode ser aqui, querido. Pode vir aqui. É o começo da jornada mais importante que você poderia fazer parte. É o começo da vida que o Senhor sempre sonhou para você. É o começo daquilo que Deus sempre quis fazer na sua vida. É o começo da transformação mais importante. É o primeiro passo em direção ao caminho mais importante que você vai trilhar. Se há mais alguém, venha. A gente não sabe quando a gente vai ter essa oportunidade de novo. Se há mais alguém que teu coração está aí queimando, teu coração está dizendo, é para mim, não tenha vergonha. Você com certeza já se expôs de forma, muitas vezes que não foi tão honrada. Mas hoje você vai se expor diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você está num lugar seguro, você está entre irmãos, entre amigos. Amém? São esses. Glória a Deus. Vamos orar? Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Vocês três, cheguem mais pertinho aqui. Deus é maravilhoso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês três que vieram à frente, eu gostaria que vocês repetissem a oração que eu vou fazer, tá bom? Vou falar e vocês vão repetir. Digam comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço a necessidade de ser salvo por Ti. Obrigada, Senhor, por me chamar. Obrigada, Senhor, por ter morrido na cruz para pagar pelos meus pecados. Eu reconheço nessa manhã que sou pecador, que não posso chegar a Deus sem o Senhor. E eu reconheço que o teu pecado, que o teu sacrifício na cruz é suficiente para apagar todos os meus pecados. E nessa manhã eu te peço perdão por todas as vezes que eu pequei contra o Senhor. Eu recebo o teu perdão e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Nessa manhã eu me rendo totalmente ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vem morar dentro de mim, me conduz, me guia os meus passos, as minhas decisões, os meus pensamentos, as minhas palavras,
todas as minhas atitudes. Eu quero caminhar de forma diferente. Eu quero andar no teu santo caminho e te agradar e te glorificar com a minha vida. Obrigada, Senhor Jesus, pela minha salvação. Amém. Amém, queridos. Uma tempestade, você tem um... Glória a Deus. Agora eu quero orar por vocês. Estendam as suas mãos para esses queridos aqui. Obrigada, Senhor, por ter tocado os corações destes amados nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque houve salvação nessa casa. Obrigada, Senhor, porque o teu sangue é poderoso e continua agindo, continua salvando. Abençoa o Senhor, capacita o Senhor, enche-os com teu Espírito, não somente hoje, mas todos os dias. Que todos os dias o Senhor os alimente, Senhor. Que todos os dias o teu Espírito, Senhor, os encha, para que eles transbordem, para que eles recebam cada dia mais do Senhor, para que eles possam não somente serem abençoados, mas serem abençoadores, aqueles que levarão a tua presença por onde eles forem. Guarda-os, livra-os de todo mal, livra-os do inimigo, livra-os de tudo aquilo que queira afastá-los da tua presença, Senhor, e sê com eles todos os dias até o fim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você puder, venha dar um abraço, venha receber esses irmãos queridos. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. E você tem e acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. E você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Aleluia. Vocês três que vieram aqui na frente, se vocês ainda não preencheram uma fichinha, quero pedir para vocês passar lá na recepção, preencher uma ficha antes de ir para casa. Isso, lá na recepção, naquele balcãozinho que fica lá no lobby. Lá. Vamos orar para encerrar. Antes de orar para encerrar, como vocês oraram pelo pastor Jean e pela pastora Ju na semana passada, queria pedir para vocês orarem pela gente aqui. Pastor Edu, pastora Sheila, eles estão indo quarta-feira agora, né? Para os Estados Unidos. E eu aqui queria hoje honrá-los, né? A Fer deu a ideia ali, falou, vamos orar por eles, vamos abençoar eles. E eu queria dizer para vocês, como membro dessa casa hoje, que vocês nos constrangem. É um prazer caminhar com vocês. Eu sei que vocês estão dispondo, eu participo da vida de vocês. Eu vi o esforço feito para vocês irem para essa convenção de pastores, né, vamos dizer assim, esse tempo que vocês estão tirando de férias para estar ali, para receber mais do Senhor. Então a igreja queria abençoá-los nesse momento, para que vocês vão em paz, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês recebam mais de Deus lá e venham trazer
tudo para nós aqui. Nós estamos ansiosos para receber o que vocês vão ser cheios lá. Em nome de Jesus, tá bom? Pastor, por favor, vamos orar por eles. Estenda a mão para cá. Deus, nós colocamos na tua presença, Pai. Pastor Eduardo, pastora Sheila. Queremos aqui declarar a tua bênção sobre a vida deles. Senhor, que nesse tempo que eles estiverem lá, Senhor, nos Estados Unidos, quando estiverem recebendo do Senhor lá, que seja uma porção dobrada sobre a vida deles, que eles possam estar vindo renovados de lá, Pai, para que possam cada dia mais estar derramando sobre a igreja do que o Senhor tem para a igreja aqui em São Bento do Sul e região. Pai, nós pedimos o teu cuidado, Pai, tanto na ida como na volta, Senhor, que o Senhor esteja acampando os teus anjos ao redor deles, Pai, protegendo e guardando a vida deles, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vamos orar encerrando então. Quantos estômagos roncando temos nessa hora? Senhor, obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, abençoando cada um aqui, leva em segurança, Senhor, para casa. Tem misericórdia, continuamos orando pelas pessoas que estão em situação de alagamento, Senhor, enchente, que estão em abrigos. Sê conosco, Senhor, nessa semana, Deus, que possamos ferver no teu Espírito, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, vão em paz e até mais.